Meus amigos, queridos amigos, diretamente da Venezuela do Sul, de Caracas do Sul, da nossa amável América Latina, de cujas instituições temos muito orgulho, sempre, sempre, sempre. E ainda mais orgulho temos e admiração pelos homens que integram essas instituições. A vida do brasileiro é que anda difícil. A vida dos 200 milhões e tantos de brasileiros é que anda difícil, porque algumas instituições andam rindo da gente. Melhor, as instituições não riem, elas são perenes e são constitucionais. Alguns integrantes das instituições, que não são perenes, são passageiros, é que por vezes manifestam-se de maneira inconstitucional. Tudo as instituições, todo respeito a elas, e muita vigilância aos homens que as compõem de maneira passageira, mas pensam-se eternos. E a arrogância precede a queda. Bem, depois dessa introdução, devo dizer o seguinte: olha que interessante isso. O Barroso, e acho que vocês, até pela foto de capa, a foto de capa que está ilustrando esse vídeo, notem no sorriso desses homens como são institucionais os sorrisos desses senhores. Olhem, meus amigos, reparem no que eu vou narrar aqui agora, baseado em fato e fato noticiado pelo Poder 360. Ouçam bem e comentem educadamente. Luiz Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte, relata caso de regra desrespeitada e sorri com Gilmar Mendes. Vocês se lembram que nem sempre eles sorriem tão hormonalmente assim um para o outro. Houve um tempo em que Luiz Roberto Barroso disse para Gilmar Mendes Vocês sabem o que Luiz Roberto Barroso disse para Gilmar Mendes um certo julgamento lá na corte, na cara do Gilmar Mendes. Agora eles se sorriem hormonalmente. Eu não me canso de dizer hormonalmente. Você entendeu? Eles sorriem diante de uma anedota de regras que são desrespeitadas. Querem entender melhor? Talvez isso explique muita coisa que está acontecendo no judiciário brasileiro ultimamente e em todas as instâncias, inclusive na última instância. O presidente do Supremo Tribunal, o Roberto Barroso, cita um caso em que um fumante deu palestra com cigarro aceso, alegando que a placa de proibido fumar estava fora do campo de sua visão. Reparem bem, eles se riram disso. Um fumante deu uma palestra com cigarro aceso e depois alegou que a placa de proibido fumar estava fora do campo de visão. Isso é como alguém que anda também fora das 4 linhas da Constituição, não? E que desrespeita as linhas da Constituição para dizer que está fazendo isso para salvar a democracia, não? Aí, olha o comentário do Barroso. Olha o comentário que o Barroso fez falando essa anedota e rindo hormonalmente para Gilmar e Gilmar rindo hormonalmente para ele. Com aspas para Barroso, Barroso disse: a interpretação é sempre sujeita às múltiplas visões da vida. É isso, pessoal. É por isso que Michel Temer disse que no Brasil, nesse momento, tem 2 constituições. A de 88, que é aquela que deve ser respeitada, não é? Aí eu que estou dizendo que ela deve ser respeitada, ou deveria ser respeitada. Mas Michel Temer disse que tem a 2ª Constituição, que é justamente as interpretações que os ministros fazem, diferentonas de interpretações da Constituição. Nos tempos que, como disse que é permitido se fazer interpretações esdrúxulas, porque o Brasil vive tempos de... Vocês sabem, né? Vocês sabem. É tudo para proteger a democracia. Então, fere-se a democracia para proteger a democracia.
mó gracinha. Eu vou repetir, o Barroso disse, a interpretação é sempre sujeita às múltiplas visões da vida. Vocês entenderam? Eles estão aplicando as visões deles da vida, as visões que eles têm da vida, as visões de mundo deles. Veja, como diria a professora e magistrada aposentada, ministra do STJ aposentada, doutora Helena Calmon, baiana como eu, diante de todas essas coisas, não faz muito tempo ela disse, dando uma entrevista, parece que todo o direito que eu estudei, todos esses livros que tem aqui atrás, disse a doutora Helena Calmon, parece que eu vou ter que fazer uma reciclagem, porque o direito que está nos livros parece que não está valendo. Estão fazendo interpretações de algibeira, de tira do bolso o que quer, à la carte. Como é isso? Mas agora está explicado. Porque o doutor iluministro Luiz Roberto Barroso disse que a interpretação é sempre sujeita às múltiplas visões da vida. Não, doutor Luiz Roberto Barroso. Desde que eu e a doutora Helena Calmon e milhares e milhares de bacharéis em Direito estudaram ao longo das décadas Direito, nós aprendemos todos que as interpretações da lei maior, que é a Constituição, e das leis ordinárias, que estão abaixo da Constituição, elas devem observar métodos de interpretação, métodos conhecidos e democráticos de interpretação. Interpretação literal, interpretação teleológica, interpretação histórica, interpretação sistêmica, não a interpretação baseada na visão de mundo do magistrado, ainda mais das 11 ilhas do Brasil que estão lá no Supremo, dos 11 ministros. Porque senão vira balbúrdia. Não tem pacificação social, não tem paz social com um troço desse. Ministro do STF dizendo que a interpretação é sempre sujeita às múltiplas visões da vida. Não é verdade? Talvez o grupo Prerrogativas de advogados próximos do poder concordem com vocês. Eu não posso concordar. Não concordarei nunca com isso. O sorriso deles aí na foto da capa diz tudo, amigos. Diz tudo. Vamos lá. Vamos seguir com isso. Durante a sessão na quarta-feira, isso é plenário, viu? No plenário do STF, os 11 lá. Sobre uma sessão julgando a DPF 7442, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, que tratava sobre pedidos de recuperação judicial por cooperativas médicas que operam planos de saúde, Luiz Roberto Barroso, o presidente supremo, citou em tom cômico, ele é muito engraçado, tão engraçado quanto o Dr. Calil, um episódio antigo de descumprimento da legislação ao discorrer sobre a interpretação de leis pela justiça brasileira, da qual tu faz parte, Barroso. O ministro relatou um caso em que teria ocorrido durante uma aula do advogado Geraldo Ataliba, que foi reitor da PUC São Paulo e professor de Direito Tributário. Ataliba dava uma palestra sobre a efetividade das normas jurídicas enquanto fumava em um auditório que tinha placas indicando ser proibido fumar no local. Ao ser interpelado por um dos ouvintes pela incongruência da atitude, fumar no local proibido e estar falando sobre a efetividade das normas, o professor teria respondido segundo o relato de Barroso, aspas, a placa que diz proibido fumar está atrás de mim, portanto, evidentemente, ela não se aplica a mim. Eu não consigo ler de costas. E a outra placa está ali no auditório, o que significa que só não pode fumar quem está no auditório, de modo que eu não descumpri norma alguma. Acabamos de descobrir com quem é que Luiz Roberto Barroso aprendeu a ser juiz. Acabamos de descobrir como é que Luiz Roberto Barroso desenvolveu seus métodos de ser ministro do STF. Meus amigos, eu que estudo isso há tantos anos, estou estarrecido, imagino o senhor, a senhora, que talvez não seja da área, que está aí do outro lado. Parai este globo que eu quero descer. Na verdade, estamos todos perdidos. Ao concluir o relato, Luiz Roberto Barroso disse que o exemplo mostra como a interpretação jurídica, aspas, nunca é uma matéria singela.
A fala foi seguida de risadas de Gilmar Mendes, decano da corte. O Supremo tem sido contestado, diz a matéria, em tempos recentes sobre a interpretação que dá para determinadas normas, leis e a própria Constituição. Eu acho que vocês entenderam. Eu não preciso seguir com isso. Não preciso seguir com isso. Eu acho que vocês entenderam. Mas para afindar, para mostrar como o Brasil talvez não tenha jeito, e eles vão comer a si mesmos com essas interpretações à base de visão de mundo de cada um deles, eu vou trazer a visão de mundo do advogado, para minha vergonha, e também a minha vergonha de ser advogado, e ele é também ao mesmo tempo governador do Distrito Federal, o Ibanez. O Ibanez, vocês viram o que o STF fez com o Ibanez no dia 8 em diante, afastaram o Ibanez, etc. Nunca se comprovou nada, afastaram, ele voltou. E olha as declarações vergonhosas que o Ibanez está fazendo hoje. Lambendo botas o Ibanez para o sistema. Olhem essas declarações desrespeitosas que o Ibanez está fazendo contra aqueles que não estão aí colados com o sistema. É uma vergonha essas declarações do advogado e meu colega e governador do Ibanez, ele é governador do Ibanez, governador do Distrito Federal, o Ibanez. Ouçam isso aqui, gente. É de dar náusea. Porque Brasília tem que ser governada por advogados. Porque aqui você não consegue resolver nada se não for no judiciário. Tem uma boa parceria aqui, graças a Deus, o George é prova disso, com o Ministério Público do Distrito Federal. Sempre que possível a gente está lá atuando de forma a contribuir para a democracia e para a melhoria das instituições aqui no Distrito Federal. E temos um contato, graças a Deus, excelente com todos os juízes do TJDF, com os procuradores, com os ministros. Eu faço questão de citar aqui o ministro Moro Ribeiro, que para nós é um grande amigo, um grande parceiro, nosso querido Carlos Frederico, que agora está aí na lista do STJ, que é um grande subprocurador também, que sempre nos ajudou nessa trajetória. E a cidade ganha muito, Marcela, quando a gente faz uma homenagem como essa a um homem que tem uma história. O Ibanez está citando a homenagem que fizeram a Zanin, agora ministro do STF, de uma cadeira lá de presente, né, no STF, porque advogado criminalista de Lula, e Lula disse que a vaga era muito dele. Ele acabou de chegar lá. Vocês sabiam que os únicos processos criminais que o Zanin, Cristiano Zanin, teve, a primeira causa criminal do Cristiano Zanin na vida foi a causa do Lula? Se deu bem, né? Um cliente famoso desse, um cliente tão influente, com tantos amigos, mas mesmo assim, talvez ele esteja agora no STF também, interpretando com base na sua visão de vida, mas o Ibanez está aqui lambendo as botas. Que vergonha, Ibanez. E ele vai criticar a Lava Jato, o Ibanez. Que vergonha, Ibanez. Não pela crítica à Lava Jato, mas com uma forma desleal como pratica a crítica, Ibanez. Você envergonha. História. Eu não conhecia pessoalmente o ministro Zanin, eu conhecia das informações que nós tínhamos pelo trabalho que ele realizava naquele período que talvez tenha sido o pior período. Eu acho que conseguiu ultrapassar as duas ditaduras que você citou, Chico, porque a ditadura do Código do Pará. Vejam, a Lava Jato, ela foi muito problemática e teve pontos problemáticos. Mas ela fez um serviço, no final das contas, positivo ao país. Agora já destruíram a Lava Jato. Esse Ibanez, ele tem o despautério de serviço e o desserviço de comparar a Lava Jato, mesmo que tenha tido defeitos, de comparar a Lava Jato às democraduras que nós vivemos, a Vargas e a militar. Ele está tendo disparate de comparar a democradura de Vargas do Estado Novo de 37 a 45,
que nós sabemos que o pau cantou com a Lava Jato. Isso é um advogado falando isso. Ele sabe que ele está mentindo. O cínico governador do Distrito Federal, para lamber as botas do advogado criminalista de Lula, que está disfarçado de ministro do STF, ele faz um papelão desse. É um sujeito vergonhoso. Como diria George Orwell, em 1984, ele está aqui praticando o duplo pensamento. Ele sabe que é uma ignomínia o que ele está dizendo, mas momentaneamente ele está acreditando no que está dizendo. Do Paraná, que era exercida pelo Moro, ela humilhava aqueles que estavam como réus e humilhavam os advogados com as atitudes mais escandalosas e ilegais que nós pudemos, como advogados, vivenciar naquele período todo. E graças a Deus o Supremo conseguiu, e eu fiz algumas representações em nome do Conselho Federal da ONU. Graças a Deus o Supremo conseguiu nos trazer até aqui, ele está dizendo. Ei, Ibanez, eu não tenho comentários mais sobre você, Ibanez. Ordem para tentar barrar aqueles absurdos do ex-ministro Sérgio Moro. Infelizmente, naquela época, os juízes, os ministros todos estavam ainda ludibriados por aquele que foi o maior farsante do judiciário brasileiro. E graças a Deus o Supremo descortinou toda aquela farsa e hoje nós temos realmente uma situação onde a magistratura tem que se colocado a favor da cidadania brasileira e devemos isso ao trabalho esforçado de Zanin, porque Brasília tem que ser governada. Vocês entenderam? Certamente nós devemos tudo o que está acontecendo, um dos fatores é o trabalho esforçado do Zanin. Na verdade, doutor Zanin, advogado do atual presidente Englio, né? E o Ibanez, tu que passou pelo que tu passou, tu está agora dizendo que essas coisas aí do Supremo, ô Ibanez, que vergonha. Meus amigos, deixem seu like, inscreva-se no canal, confira a sua inscrição se você já é inscrito, compartilhe muito aí com os amigos, familiares e os inimigos. Vamos aí, vamos à aba, seja membro, torne-se membro do canal. Um abraço.